partir de agora nós estamos sendo gravados. O tema da aula de hoje é falsas doutrinas, né? A gente veio aprendendo até hoje a verdadeira doutrina. E agora que nós aprendemos a verdadeira doutrina, agora que nós já tivemos a aula sobre os dogmas da igreja, que foi uma das últimas aulas aí, né? A aula sobre a verdadeira fé, aquilo que é da nossa fé e que não muda. Que na verdade, se a gente não vamos dizer, se a gente não concorda com alguma coisa da fé católica, quem tem que mudar? Somos nós ou a fé católica? Fica a pergunta, né? Se a gente não concorda com algo que a igreja nos diz, quem tem que mudar? É a igreja ou somos nós? Porque a gente fala, Nós. eu não concordo com o que a igreja disse. Mas se você não concorda com o que a igreja disse, faça a seguinte reflexão: quem fundou a igreja? Foi quem? Se foi Jesus, né? Se foi Cristo que fundou a igreja, então você vai reclamar com Cristo, é. Ah, mas Cristo não fundou uma igreja. Opa, 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 quem disse, né? A gente viu, né, nas aulas que a Igreja Católica, ela é uma fundação de Cristo, que através do apóstolo São Pedro, que é essa rocha visível da igreja. Ou seja, Cristo, ele fundou a igreja e escolheu Pedro, ou seja, escolheu a humanidade para que a sua presença fosse eternizada no mundo. Né? Eternizada não, fosse perpetuada enquanto existisse este mundo aqui. Porque vai ter um dia que essa igreja aqui da terra vai deixar de existir, vai ser quando Cristo voltar. Então nós teremos uma igreja única lá no céu, onde todo mundo será igreja no céu. E enquanto a gente não é igreja no céu, somos igreja aqui na terra. Somos igreja militante. Estamos aqui. E temos então alguns desafios. Como nós somos seres pecadores, de inteligência limitada, às vezes a gente aceita que existe Deus, aceita que existe a igreja, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar a verdade na sua totalidade. Quem se lembra da aula passada, a gente falou do termo heresia, hereses, herege, que é aquele que escolhe. E eu dei o exemplo na aula passada. O herege é como se ele entrasse no supermercado. É como se é a fé de supermercado. Como assim? A gente vai lá e escolhe aquilo que a gente quer acreditar e aquilo que a gente não quer. Então você vai lá no mercado, molho de tomate, quero, macarrão, quero. Extrato de tomate, não quero. Detergente, não quero. Sabão em pó, quero. No mercado a gente não vai e escolhe que a gente quer, aquilo que é bom para nós. Mas no mercado quando a gente vai fazer a compra, a gente escolhe aquilo que a gente quer comprar. Só que com a fé não é assim. Deus nos deu a fé. E a fé é os artigos do credo que a gente viu na aula passada, né? Nas últimas aulas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e assim por diante. Todos vocês conhecem a oração do creio, certo? Que a gente professa todo domingo depois da homilia na missa. Aquilo ali é a nossa fé. E na aula passada eu explicitei, por isso, Pedro, reponha o quanto antes, tá? Eu explicitei ponto por ponto da nossa fé. É isso que nós cremos. Aí, se a gente tiver espiritualidade de supermercado, a gente vai falar: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, beleza. Mas eu não creio em Jesus Cristo. Não creio na Virgem Maria. Ah, mas eu creio no Espírito Santo. Ah, mas eu não creio na Santa Igreja Católica. Ah, eu não creio na comunhão dos santos, mas eu creio na remissão dos pecados. Creio na ressurreição da carne. Ah, vida eterna, eu não sei se existe vida após a morte. Acho que morreu, acabou. Ah, eu acho que eu não creio nesse negócio de ressurreição dos mortos, que um dia nós iremos ressuscitar, eu não creio. Ou seja, você está escolhendo o que você crê. E escolher em grego é hereses, ou aquele que escolhe. Herege, então, é aquele que escolhe. Então a gente viu também, quando a gente foi falar dos dogmas, algumas das heresias, pessoas que escolheram não acreditar em partes dos dogmas ou negar os dogmas inteiros. E a partir desses dogmas,
E a negação desses dogmas vão surgir algumas coisas que são falsas. Pessoas que vão apostatar da igreja ou criar igrejas paralelas ou seitas. E essa aula e a próxima, eu acho que esse aqui deveria ser um livro obrigatório para todos vocês. Vamos basear as próximas, essa aula e a próxima nesse livro aqui, ó. Falsas doutrinas, peraí, do professor Felipe Aquino. Adquiram. Anotem aí, falsas doutrinas do professor Felipe Aquino. Se nós cremos, aqui nós temos tudo aquilo que a gente não deve crer. Ó, e aqui eu lerei os versículos que eu mandei no WhatsApp. Se existe uma doutrina que é verdadeira, logo, tudo aquilo que não faz parte dessa doutrina, obviamente, é falso ou parcialmente verdadeiro, que é próximo de falso também. Uma meia-verdade, ela tem mentiras, porque senão ela não seria uma meia-verdade, né? Um exemplo disso, que a gente vai falar só sobre isso na próxima aula, os evangélicos, eles creem em Jesus Cristo. Eles creem na palavra de Deus, eles creem na Trindade, mas eles rejeitam a Virgem Maria. Eles rejeitam o Papa, eles rejeitam aquilo que é a estrutura da igreja. Então, eles creem em algumas coisas e rejeitam outras. Então, eles estão com uma meia-verdade. Agora, nós temos a verdade por completo. E essa verdade, ela tem que ser entendida e defendida por nós. Em 1 Timóteo 6, 3, 5, tá aqui no. Vai dizer assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas, pessoas que têm a mente corrompida e que não são privadas da verdade. Outros assim, pessoal, olha o que vai dizer São Paulo na carta de Timóteo. Aqueles que não seguem a doutrina de Cristo, no fundo, eles estão pecando por um pecado que a gente conhece como orgulho. Quem foi o que primeiro rejeitou a doutrina de Deus? Foi Satanás, lá no céu. E ele foi jogado na terra por São Miguel. Né? Foi jogado no inferno por São Miguel. São Miguel foi o primeiro que defendeu a doutrina de Deus. Olha que legal. Foi primeiro São Miguel, quando Deus, na batalha no céu, que São Miguel foi o primeiro que disse: quem como Deus? Né? Lúcifer, ele era como diz essa palavra, um ser cheio de orgulho, que começou a fazer brigas, contendas e começou a usar, como diz, contendas acerca de palavras, ou seja, ele começou a argumentar muito bem. Perceba, o herege, ele sempre vai ser uma pessoa que argumenta muito bem. Ele vai convencer as pessoas do erro. Assim como Lúcifer convenceu um terço dos anjos do céu que Deus não valia a pena ser seguido. Certo? Sabe por quê, pessoal? Eu e você, nós todos aqui, nós somos seres dotados de razão. E a razão, ela é persuadida por palavras bonitas. Por isso que a gente não pode confiar apenas na razão. Nós temos que ter fé. Mesmo que a gente não entenda o que a fé significa, a gente tem que ter fé. Porque se a gente só for acreditar naquilo que a gente for entender, às vezes o lado do mal vai falar mais bonito que o lado do bem. Porque a verdade, ela não é palavras bonitas. A verdade, ela é objetiva. E às vezes você vai gostar da verdade, às vezes você não vai gostar. Mas é aquilo que eu falo, diante de uma verdade, quem tem que mudar? A verdade ou você? Ah, eu não.
Não gosto desse negócio de guardar a castidade antes do casamento. Isso eu acho muito pesado. Então, a igreja que tem que mudar a sua lei da castidade, que é aquela lei que ela recebe de Cristo, ou é eu que tenho que admitir que sou fraco e preciso da graça de Deus? Porque tem gente que quer mudar a igreja. Ai, a igreja é muito radical. Ai, a igreja é muito cheia de regras. É por isso que está perdendo fiéis. Aí o padre Paulo Ricardo vai dizer o seguinte, né? O cardeal Sara vai dizer o seguinte: a igreja nunca perdeu um fiel. Porque se a pessoa sair da igreja, ela não tem fé, né? Fiel é aquele que tem fé. A igreja nunca perdeu um fiel. A igreja perdeu sim um monte de infiéis, né? Então, eu vejo com bons olhos a diminuição de católicos no mundo. Porque a nossa igreja ela não se deve basear por quantidade, mas sim de qualidade. A qualidade dos fiéis católicos deve ser. Agora vamos dizer, o Brasil hoje está diminuindo para 55% da nação de católicos. Muitos católicos têm ido para falsas doutrinas. Muitos. E isso é constatação do quê? É a constatação de que a doutrina católica ela não é fácil, mas ela é verdadeira. E aqueles que buscam uma vida de facilidades não vai encontrar a sua igreja, a igreja católica. Vocês estão me entendendo? Mas desses 53% de católicos que ainda tem, apenas 10% são praticantes. Então você tem ainda desses 53%, 40 que são católicos que só vão para a missa do sétimo dia, só vão para a missa de Nossa Senhora Aparecida, né? Pode ter certeza, Pedro, que naquele santuário que você foi, apesar daquele show de fé, tinha gente que estava indo para a igreja pela primeira vez no ano naquele dia. Porque é uma fé somente de devocionismo, né? Ou seja, ver Deus como, vou lá para agradecer, mas eu não tenho nenhum dever para com Deus o resto do ano, certo? Ou seja, a maioria dos católicos que a gente conhece, a maioria dos católicos que você conhece, que eu conheço, foram batizados, mas não praticam a fé. Estou mentindo? Estou falando uma coisa. Ou seja, olha só, pessoal. As falsas doutrinas, elas são muito mais palatáveis, gostosas de se ouvir do que a verdadeira doutrina. Então a verdade, ela não vem pelo convencimento das palavras. E todo herege, todo aquele que vem convencer você de que a fé católica é errada e a dele é a certa, pode perceber, o cara é muito orgulhoso. Quantas vezes você já foi abordado na rua por pessoas que questionaram ou, na rua ou eu vou reformular a pergunta. Quem aqui já foi abordado por alguma pessoa de outra religião falando mal da nossa religião? E você pode ver que a pessoa é meio orgulhosa. Pode partilhar, Pedro. Não tem muito tempo isso, um conhecido pegou, veio falar, pô, vamos lá na igreja e tal. E aí eu falei assim, cara, eu de verdade, sim, eu até queria ir lá, mas como não faz parte do que eu compactuo, né, talvez não faça sentido eu ir. E aí ele pegou e falou assim, mas você acredita em Maria, né? Aí eu falei assim, claro, eu acredito em Maria, que Maria foi mãe de Jesus, ela abriu mão da vida dela para se dedicar a Jesus. E aí ele pegou e sempre falou assim, mas você adora santo. Eu falei assim, acho que talvez aí você esteja muito enganado, porque você está acostumado com pessoas que adoram santos e eu não adoro santos. Eu me espelho nos santos para ser mais próximo de Jesus possível. Então, sempre acontece abordagens nesse sentido. E eu sou meio que rude com as pessoas, sabe? Falo assim, minha fé é inegociável. Eu não negocio minha fé. Até pessoas, por exemplo, convidando para seitas, essas coisas assim. Eu falo, cara, eu não vou, porque isso não participo, eu não compartilho. Principalmente seitas que esse cara que se reúne, como é? Que
Cara, é. Muçulmano não, não é? É dessas seitas, é uma dessas seitas aí, daqui a pouco eu lembro o nome. Então eu não compactuo. E eu sempre, mas você não crê que é fazer o bem? Lá só prega o bem. Eu falei assim, cara, mas não é a fé que existe. Então sempre vem por isso. E é isso aí. Natália? Prof, normalmente sempre tem, principalmente domingo, testemunho de Jeová na casa da minha mãe, assim. Na época a gente até já começava a debater, falava que Jeová não existe e tal. Hoje a gente finge que não tem ninguém em casa. Então eles ficam tocando, 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 e a gente finge que não tem ninguém. Aí tem que ser, pô, tem gente, e eles não querem atender. Aí... Mas para não perder tempo, porque eu acho assim, são pessoas que já acham que tá no caminho certo, né? Então, para não perder tempo, a gente finge demência. Eu fui para Mina faz pouco tempo e a minha tia falou: vocês adoram santo, vocês. Só que ela é uma senhora de idade e é minha tia. Então a gente É também tem que assim. saber Tem que ter um aonde a certo gente pode. respeito, né? Aí eu falei: olha, tia, em consideração a senhora e o carinho que eu tenho pela senhora, eu não vou responder. Mas eu quero que a senhora respeite a minha religião. Ah, mas a sua mãe tem que ir. Eu falei, não, a minha mãe, ela vai na igreja católica todo domingo, ela é devota de Nossa Senhora, então deixa ela quietinha lá, sabe? E eu falei assim, não vai encher a cabeça da minha mãe com essas coisas, não, porque a gente é católico e a gente não vai mudar. Isso. Ela tem graça, tudo, mas deu um corte, mas um corte com sabedoria. É isso aí. E vocês dois, os dois casos, vocês estão corretos. A gente nunca pode perder o respeito para com o próximo, mas também nós temos que ter a delicadeza e deixar claro para que as pessoas vejam que nós temos e estamos convictos da verdade da fé católica. Não para que a gente saia por aí enchendo o saco dos outros. Ah, você vai ter que ser católico. Não. Mas para que quando eles forem encher o nosso saco, a gente esteja munido de argumentos, mas também de convicções interiores, mesmo que você não tenha uma palavra para responder, você sabe que interiormente aquele cara tá errado. Certo? Porque assim, Cristo mandou a gente evangelizar todas as nações, não encher o saco de todo mundo, né? Felipe, é uma coisa que eu observei nesse ano lá na Romaria, que tinha muito apoio, assim, sabe? Existe muita gente boa no meio do caminho, Sim, apoiando os romeiros de maneira geral. E tinha muita gente que são protestantes. A primeira vez que assim, das outras vezes eu tinha percebido apenas uma tenda de apoio, né, que é da Igreja Adventista, e é muito grande, assim. No ano que teve um ano que o Rodrigo Silva lá, acho que vocês devem conhecer, ele fala sim. muito sobre Maria, mas só que ele é adventista. Uhum. Teve um ano que ele estava lá, mas esse ano eu vi outras igrejas lá. Então eu vi a Igreja Universal, eu vi pessoal protestante, assim, que você fala, cara, normalmente são as pessoas mais, como é que fala? Que mais querem combater a Igreja Católica, né? De maneira Isso. geral. Eu vi isso também no Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré tava vendo lá que as igrejas evangélicas estavam botando uma rede de apoio ali pros romeiros e tudo mais. E isso é bonito. Sabe por quê? Primeiro que eles querem curar a imagem deles com os católicos, porque esse tipo de postulado que eles faziam de ofensivo, assim, né, de xingar, fez com que muitos católicos se afastassem deles, né? E também porque os católicos, por conta de uma coisa abençoada chamada internet, né? Nós estamos aqui na internet, pô, estão tendo acesso a um conteúdo católico bom. Padre Paulo Ricardo, Felipe Aquino, os canais católicos, as catequeses, os bons padres. Então não adianta, se qualquer um chegar para um católico hoje, minimamente formado, e falar que a gente adora imagem, o cara vai levar uma saraivada de argumento. Então, é melhor eles viverem o evangelho mesmo e fazer aquilo que Cristo disse. Amar o próximo. É isso. Porque, assim, as mentiras que eles contavam sobre a nossa fé foram desmascaradas como elas são mentiras.
né? E eu acho bonito, né? Que eles façam isso. Porque nós temos que ser irmãos, né? Sim. Nós temos que ser Na, irmãos. nós acreditamos em uma única igreja. E eles querem implantar essa divisão. Esses dias eu estava tendo uma conversa muito mais profunda, assim, com um amigo, e aí eu falei para ele, cara, ele fazendo uma análise mais aprofundada, assim, o mundo hoje, ele vive essa banalidade muito por conta da divisão do protestante, da divisão da igreja, criando o protestantismo do Protestantismo. protestantismo do que exatamente as outras coisas, porque ali abriu uma lacuna para várias pessoas a expandir. E aí a gente vem com Marx, com pessoas que literalmente vieram para dizimar a fé de maneira geral. Isso. E na próxima aula a gente vai falar sobre justamente isso, só sobre protestantismo, né? E como está a nossa situação com os evangélicos, como que começou, quais são os erros de fé fundamental deles que faz com que a gente tenha que tomar certos cuidados. A gente vai ter uma vacina anti-protestante na próxima aula, né? Agora, Felipe, eu vi uma pesquisa falando sobre a geração Z, né? Que vem aumentando a quantidade dos católicos. Gen Z católicos, assim, de maneira geral. Sim. E aí, eu estou tentando ver se eu consigo aprofundar muito mais sobre o que está Sim. ocasionando isso, Internet. mas Internet. Eu também estou fazendo a mesma pesquisa que você, né? Bom, talvez eu esteja acompanhando um tempo esse fenômeno que está acontecendo na Coreia, os na Estados Unidos, Europa, França, Polônia e Bélgica, teve um aumento de 20%, né? Polônia não, Polônia é católica até os ossos, né? Agora vamos lá, França, Bélgica, Inglaterra, um aumento de 20% no pedido de batismos. No Brasil, o catolicismo ele vem diminuindo, mas vem aumentando o número de católicos praticantes. Na África, o catolicismo ele vem crescendo. 80% dos católicos da Nigéria são católicos praticantes. E lá tem martírio, lá tem Boko Haram, lá tem os terroristas, os islâmicos, né, que matam cristãos, e lá a fé está crescendo como na igreja primitiva, né, sendo perseguidos, né, martirizados, e o testemunho dos mártires gerando conversões, né. E eu tenho um amigo, Felipe, que ele é brasileiro, ele está lá nos Estados Unidos, e foi através dele que comecei a ter acesso a essa pesquisa. Os Estados Unidos é um dos países que menos tem católicos, assim, de maneira geral. Quando comparado proporcionalmente, é muito forte o isso, os protestante. evangélicos, né. Mas não, nós somos evangélicos, nós protestantes. E aí o que acontece? Ele falou assim, Pedro, ele tem um podcast e normalmente ele conversava com um brasileiro falando sobre fé católica, né? E ele virou para mim e falou assim, Pedro, eu tô ficando abismado o tanto de pessoas aqui nos Estados Unidos que está me acompanhando, e quando eu vejo a quantidade de batismo, a quantidade de pessoas, as igrejas aumentando o número de fiéis, ele fala Isso, assim, na missa às vezes era eu mais 5. Cara, hoje a igreja aqui, às vezes a gente lota, fica 100 pessoas. isso, porque o catolicismo ele está mais acessível. Eu tô aqui dando razões sociológicas, mas na fé a gente sabe que é um batismo no Espírito Santo. É um mover do Espírito Santo, é uma primavera do Espírito Santo que está acontecendo na igreja. E nos Estados Unidos, 60%, vamos lá, quase 80, 70% do país é protestante. Mas
O catolicismo já é a maior denominação cristã dos Estados Unidos. Como assim? Porque os protestantes, eles são fragmentados. Tem batistas, tem presbiterianos, tem calvinistas, né? No geral, tem os quakers, tem os testemunhos de Jeová. O catolicismo já é a denominação cristã, única denominação cristã que já tem mais fiéis nos Estados Unidos. Então, tá tendo uma reviravolta. Foi profetizado várias vezes o fim da Igreja Católica, que a Igreja Católica ia diminuir, entendeu? Porque ela não se moderniza. A Igreja Católica, ela manteve firme a sua doutrina. E olha o que aconteceu. Ela está tendo uma prosperidade porque a Igreja Católica é o seguinte. Ela é do Espírito Santo, né? Ela é de Cristo. E Cristo cuida da sua igreja, apesar das fraquezas de nós, homens, né? Olha só a segunda passagem. Essa segunda passagem, ela é da carta de São João, segundo João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Ou seja, aqueles que estão na doutrina de Cristo, eles estão de Cristo. Aqueles que não têm, então eles não têm Deus, eles estão enganados, eles estão no erro, né? Talvez eles tenham ali uma boa intenção humana. Tem uma boa intenção. E a gente vê pessoas que estão em falsas religiões que têm muita boa intenção. Mas eles não estão em Deus. Ok? Eles podem ser usados por Deus. Porque Deus usa quem ele quer. Deus usa o justo e o pecador para fazer a sua vontade. Deus usa. Agora, a situação individual da alma daquela pessoa, ela não está em Cristo. E ela não tem Deus. Apesar que Deus pode se servir dela. 1 Timóteo 4,16. Felipe, eu assim, eu venho observando muito essa questão da teoria da prosperidade, usando muito a Bíblia de maneira geral e sendo comercializados. Sempre teve, mas, cara, agora o que você basicamente vê, e aí acompanhando até conteúdos de maneira geral de outras religiões, por exemplo, vem mais próximo do púlpito, né, que eles chamam, né, altar, lugar especial, lá dentro, então... Área VIP na igreja, né? E isso é uma das coisas que eu percebi. Eles usam um gatilho, né, um gatilho mental de que você vai ficar rico ou algo assim se você vir aqui para a igreja, e sempre voltada a essa teoria da prosperidade, né? Isso. E eu estou observando esse movimento, e aí a gente tem algumas pessoas, né, alguns que vêm explicando sobre isso, vem batendo nisso, né? Como é o nome daquela escalada lá que o pessoal faz, né? Um negócio lá. Eu sei do... Legionários. Legião. Então, assim, aí a pessoa, pô, dá para ser feito muito mais. E você pode denominar sua fé, você mostrar que você é homem para sua esposa, sem precisar subir, sei lá, isso tudo, né? Sim. E é isso que... Eu vou poupar os meus comentários, porque eu acho que é mais conveniente a gente trazer isso na próxima aula, que a gente vai falar do protestantismo. Mas só para não deixar incompleto, a gente tem hoje igreja com área VIP. Tava estudando isso ontem. Igreja com área VIP. Igreja com lugar para fazer make. E é tudo em inglês, né? Agora é tudo em inglês. Não é lojinha da igreja, é store, né? Não, aí você vai, é um lugar, não é mesinha para comer, é lounge, né? Tudo chique, né? Tudo tudo em inglês, certo? O evangelho vai ficando para 15º lugar, né? Uma área VIP, poltrona, reclinável, né? O pastor é chamado de coach, né? Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Tem coisas. Então a gente vai continuar.
Olha o que vai dizer 2 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Que te ouvem. Aí a pessoa fala: ah, não precisa ficar estudando esse negócio de igreja toda hora, não. Ai, você parece um beato, só fica lendo livro de igreja, só fica vendo vídeo de igreja. Mas tá certo, tem que ver mesmo, tem que cuidar, porque ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós temos que cuidar de nós, da nossa alma, e a gente tem que cuidar de conhecer a doutrina. O católico, que é o católico de verdade, ele tem que estudar, gente. O católico que é católico de verdade, ele tem que buscar aprender sobre a sua doutrina. Porque tem um monte de gente falando, eu era católico, aí depois eu conheci Jesus. Escambau. A pessoa Aí pergunta, você ia pra missa? Não. Você aí ia pra missa uma vez por ano e via a gente se ajoelhando na imagem de Nossa Senhora e depois ele fala, é verdade, aquilo ali é idolatria. Os católicos não lêem a Bíblia. Então, tipo assim, a pessoa não entendeu sobre fé católica e acabou virando de uma outra seita. É aquilo que se diz católico ignorante, futuro protestante. O católico que não conhece a sua fé está sujeito a ser enrolado e cair nas teias de falsas doutrinas. Certo? Se isso acontece na vida por outros motivos, quantas vezes a gente já não caiu num golpe, foi enrolado porque a gente não sabia a informação. Aí a pessoa foi lá e nos enrolou. A gente não sabia nada do Código de Direito do Consumidor e a gente acabou perdendo uma garantia, acabou perdendo. Ou seja, a falta de informação nos prejudica. Agora, se a gente tem que buscar saber as coisas do mundo para não ser enrolado por este mundo, quanto mais a gente tem que saber das coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas da igreja, para que as coisas espirituais a gente também não seja enrolado, porque o diabo tá aí. E ele só tem um poder, mentir. Então a gente tem a doutrina, a gente está fazendo a catequese, aí você vai ver um monte de gente que vai vir ao contrário dizer coisas ao contrário. Ao contrário, aí vai depender da sua maturidade. Vai depender da sua capacidade de querer conhecer mais. A fé, ela dá fome. Como assim? Quanto mais a gente se alimenta das coisas de Deus, mais a gente quer saber. Agora, se a gente não se alimenta de nada, a gente não, ou seja, a gente descobriu uma coisa nova da igreja, a gente fica encantado. A gente vai querer saber mais. Aí a gente vai querer saber mais. Nessa eu tô aqui hoje, sou professor. Comecei lendo um livro do Felipe Aquino e hoje eu tô aqui como professor com 5 faculdades e eu quero mais. E eu quero mais. Vai precisar fazer faculdade e profissionalizar? Não, mas o fato de você conhecer a sua doutrina é o mínimo. Você nunca, e pode ficar tranquilo, você nunca vai conhecer tudo, tá? É muita coisa. Mas o básico, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o credo a gente tem que dominar. Tem que dominar. Olha o que vai dizer Hebreus 13, 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Olha, doutrinas tem várias, hein? E estranhas. Porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que não puderam aproveitar, os que com eles se ocuparam. Então, é bom que a gente estude a fé católica, é bom que a gente se fortifique com a graça de Deus. Para estudar a fé católica não é só um estudo racional, a gente tem que se colocar numa posição de oração, tem que pedir a graça de Deus. Tem assuntos que a gente não vai entender de começo, mas a gente não tem que desistir, tem que procurar o catequista, tem que procurar o padre. A nossa fé é comunitária, tá? Nossa fé é comunitária. A gente não vai entender tudo sozinho, então a gente deve contar com a ajuda de professores, catequistas, bons padres, bons canais, bons livros, ó, livros. Eu tenho uma biblioteca de livro católico. Tem uma biblioteca de livros católicos. E então vamos entrar em algumas falsas doutrinas. Gente, é tanta falsa doutrina que é impossível a gente teria que fazer um curso, ter que ler esse livro aqui, página por página, né?
Aí eu teria que cobrar de vocês, né? Porque a gente teria que fazer um curso, né? Melhor, né? Mas só, né? Mas como aqui é a catequese e a gente só tem que entender, defender a nossa fé, eu não vou citar todas as falsas doutrinas. Mas primeiro a gente tem que entender qual é a verdadeira doutrina, a doutrina da igreja. E sabe quem vai nos ensinar? Acredita ou não? Um homem chamado Napoleão Bonaparte. O que que Napoleão Bonaparte, general francês, perseguiu a igreja, foi um mártir, foi assim, flagelou a igreja, produziu mártires. O que que esse ímpio tem a dizer para nós sobre a igreja? Conta a história que, certa vez, Napoleão Bonaparte respondeu a um dos seus soldados que lhe sugeriu criar uma religião. Abre aspas para Napoleão Bonaparte. Meu filho, para alguém fundar uma religião é preciso duas coisas. Primeiro, morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Explicando qual que é o critério para que uma religião seja verdadeira segundo o pagão Napoleão. Primeiro você tem que morrer numa cruz e depois você tem que ressuscitar. Então, qualquer pessoa que fale eu vou fundar uma igreja, pergunte: essa pessoa morreu na cruz? Essa pessoa ressuscitou? Olhe as igrejas que tem por aí. Seitas. Pergunte para os seus fundadores: essa pessoa morreu na cruz? Essa pessoa ressuscitou? Dentre todas as religiões do mundo, quem morreu na cruz e quem ressuscitou? Foi Nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, fundou, é a única igreja. Porque Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu já estou falando, né, isso várias vezes, né? E Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João 10:9: se alguém entra por mim, será salvo. Ele é a porta da salvação. E se alguém entra pela porta de Cristo, será salvo. E portanto, nós temos aqui a Igreja Católica, que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno jamais poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então nós temos o Evangelho de Mateus 16 a 19, dizendo que Cristo fundou a igreja. E Cristo vai escolher os apóstolos, os 12 apóstolos, para que a igreja tenha, então, o seu apostolado, para que ela tenha a sua face visível, esses 12 apóstolos se espalhados pela terra, espalhando a doutrina de Cristo. E Cristo vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Pergunto: apesar de todas as dificuldades que a igreja passou em sua história, ela acabou? Perseguição de Nero, de Calígula, de Décio, de Marco Antônio, todos esses imperadores romanos, a igreja acabou? Não. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, perseguir a igreja, massacrar a igreja. União Soviética, massacrar a igreja. A igreja acabou? Não. Ou seja, a promessa de Cristo tem se cumprido até hoje. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. E agora eu fico imaginando. Vamos dizer que a Igreja Católica ela seja a única verdadeira, que é o que a gente acredita.
Então, necessariamente, as outras igrejas elas têm que estar no erro. Se a Igreja Católica Apostólica é a única fé, então não é possível que a verdade ela esteja em todos os lugares. Se Cristo morreu por nós para nos salvar, se todas as religiões fossem verdadeiras, então por que Cristo teve que morrer por nós para nos salvar? Se Buda salva, se os orixás salvam, se o profeta Mohammed salva. Então eu pergunto para vocês, se todas as religiões salvam, então por que Cristo morreu por nós na cruz? Ora, dizer que todas as religiões têm a verdade é dizer que o sacrifício de Cristo da cruz não valeu nada. E isso é uma heresia. Aí você vai. Quem aqui nunca encontrou aquela pessoa iluminada, mais iluminada que o sol? Fala, não importa. Todas as religiões, elas são boas. Não importa. Cada um com a sua fé. É, a pessoa que diz ela é mais iluminada que o sol. Mas eu pergunto para, aí você pergunta para essa pessoa, então por que Cristo morreu por você na cruz? Então quer dizer que Cristo é só mais um dos salvadores? Então quer dizer que ele mentiu ao dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida? Então quer dizer que tudo é relativo? Quer dizer que. Então não tem sentido, meus irmãos. Não tem sentido. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a porta que nos leva à salvação, então não existe outro caminho a não ser o de Cristo. E as heresias, elas não entendem isso. A gente vai ter algumas heresias. Hoje eu quero falar das heresias não cristãs. E na próxima aula eu quero falar das heresias cristãs, né? Porque dentro da igreja a gente vai ter as divisões, né? E essas divisões elas serão uma ferida na nossa igreja. Mas vamos dizer, eu não vou conseguir olhar todas as heresias hoje. Mas a gente tem algumas heresias, como por exemplo, algumas religiões que vêm do Oriente. E é muito comum algumas pessoas terem em casa a estátua de Buda, né? É muito comum as pessoas terem em casa alguns símbolos como o filtro dos sonhos. Esse é indígena, né? Nem oriental. Mas eu pergunto, o que significa tais símbolos e por que nós temos em casa? Será que faz sentido com a nossa fé? Então vejam só. O primeiro que a gente vai falar hoje é de uma heresia, é uma falsa doutrina, que é o islamismo. Os islâmicos, eles são, hoje, uma das, acho que é a maior religião do mundo, ou a segunda maior. Enquanto você tem 1,5 bilhão de cristãos, tem mais ou menos o equivalente disso de islâmicos. No Oriente Médio, é uma religião que está crescendo na Europa e já é 40% da França já. Em 40 anos, a França se tornará uma república islâmica. Né? Ou seja, os islâmicos, enquanto os franceses e os europeus eles estão tendo média de 1,3 filhos e abortando à vontade, os islâmicos estão tendo 8 filhos por famílias. Ou seja, logo, logo a Europa, Portugal, Espanha, enquanto eles se entopem de anticoncepcional e não formam família e fica se chamando de menines, né? Os islâmicos estão fazendo 9, 10 filhos por casal. Representando então que a Europa logo, logo se tornará um pedaço da Arábia. Certo? Isso é inevitável. Vai acontecer. Vai acontecer, porque os islâmicos na Europa já estão tomando, inclusive, parte do poder político. Então, logo, logo você vai ver na Europa lugares em que não vão poder, não vai se poder usar mais bermuda, as mulheres vão ter que usar burca, né? Você vai ver, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E a culpa é de quem? É dos islâmicos? Dos refugiados que vieram fugindo da guerra?
Não, a culpa é dos europeus, porque os europeus perderam seu sentido de civilização. Mas o que é esse tal islamismo? O islamismo, ele é uma heresia porque o seu fundador, Mohammed, ele dirá que receberá no ano de 632, né? Não, no ano. Não vou citar datas aqui para não errar, tá? Mas o Mohammed, em certo momento da sua vida, eu acho que no ano 610 depois de Cristo, ele vai ter uma revelação. Ó, das falsas doutrinas, você sempre, a maioria delas sempre vai ter alguém que vai ter uma revelação. Uau, pum, revelação. E nessa revelação vai dizer que Jesus Cristo, ele não é Deus, que ele é apenas um profeta. Ou seja, o Islã venera Jesus como um profeta. Venera até a Virgem Maria como a mãe do grande profeta Jesus. Mas que ele não é Deus. Ora, se Jesus Cristo não é Deus, do que serviu a salvação, a morte de Cristo na cruz? Mas na verdade, Cristo ele veio anunciar o último e verdadeiro profeta, que seria o último profeta do mundo, Mohammed, ou seja, eu, né, Maomé. E ele deveria então espalhar a palavra de Deus. E ao espalhar a palavra de Deus, que seria escrita, isso aí vai ser um pouco no fim da vida, e após a morte de Mohammed, vai ser escrita o livro que a gente vai conhecer como a Bíblia dos islâmicos, que é o Alcorão. E assim, espalhando a sua fé pela a espada, por que pela espada? Os islâmicos eles vão fazer guerras contra outros povos e vão colocar algumas escolhas. Meus irmãos, se vocês não se converterem ao Islã, vocês têm duas opções: pagar a taxa, o imposto da dízia, que é um imposto que você paga para continuar sendo da religião que você quer, do cristão. Se você não paga, ou você pode ser escravizado. Muitos cristãos pobres acabam se convertendo ao Islã. Além de. E alguns cristãos ricos também, sabe por quê? Porque nos califados islâmicos, aqueles que são cristãos e se convertem, eles vão ter menos taxas comerciais. Então é como se você pudesse negociar com quase zero de imposto. Então a gente vai ter muitas conversões através da violência e da conveniência. Mas de qualquer forma, o Islã ele vai tomar grande parte vai tomar o Oriente. E no Oriente, onde Cristo nasceu, é uma terra hoje islâmica, né? E o que o islamismo tem contra a fé católica? Tudo. Eles negam a Santíssima Trindade, para eles Deus não tem três pessoas, mas ele é uma única pessoa. Eles negam a divindade de Jesus Cristo por consequência, né? E isso é o mais fundamental. Eles negam a crença do purgatório, né? Outras religiões, como o panteísmo. O panteísmo, e aqui são várias religiões panteístas, mas o que é o panteísmo? Se você chegar numa religião e essa religião disser que Deus é a natureza, tipo assim, que tudo é Deus, e Deus ele é a natureza, ou seja, as forças da natureza elas são Deus. O panteísmo ele confunde Deus com a natureza. É como se Deus fosse a criação. Por isso que é panteísmo. Tudo é Deus. Pan quer dizer grande, ou grande Deus, ou tudo é Deus. E Deus, ele não é uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma energia, né? Deus é uma energia que está nas coisas. Então, eu sou divino, você é divino, esse celular faz parte, tudo faz parte de Deus. Então, você vai ter algumas religiões que vão crer em Deus assim. Nega a Trindade, nega Cristo. Ó, porque qual é o movimento que você tem que saber para saber se uma doutrina é falsa? Tem que comparar ela com o credo cristão. Se negou alguma dos dogmas de fé, então é falso.
Bom, e o panteísmo, ele vai estar presente em algumas doutrinas pseudos cristãs, mas principalmente esse pessoal que acredita nas pedrinhas, sabe? Ah, é a pedra que tem a energia, certo? Pessoal, eu vou usar uma pedrinha que equilibra meus chakras, né? Ou seja, são questões de que Deus é uma energia e que nós temos que buscar energia nas coisas. Aí aquela pessoa fala: Nossa, você é uma pessoa que tem energia negativa. Energia, esse papo de energia aí, ele é panteísta, né? Ele não é cristão. Ah, é que se eu chegar com uma Bíblia no lugar, os caras vão falar: Nossa, sua energia tá negativa. Mas eu vou falar: Mas a minha fé é verdadeira. Então toma aí, ó, pum, uma energia negativa para destruir a sua heresia, né? Brincadeira, tá, gente? Então, isso é uma concepção oriental. O budismo é panteísta, por exemplo. O budismo, ele acredita na reencarnação, mas ele acredita que a divindade é como se fosse uma grande energia que está no mundo, né? Então esse negócio de pedrinha, energia, cai fora que isso aí não é cristão, entendeu? Isso não é cristão. Vamos trocar de sala, gente, que a gente vai continuando. Aí sim, vamos lá. Eita, Tamires, tudo bom? Você está bem? Seja bem-vindo à Estou nossa bem, aula de boa hoje. tarde. Eu estava trabalhando, aí eu vim andando para a segunda parte da aula, Ah, legal. praticamente. Hoje nós estamos falando sobre falsas doutrinas, né? Que a gente aprendeu até agora a verdadeira doutrina. Hoje a gente está expondo, expondo as armadilhas do Satanás aqui. Maravilha. Olha, pessoal, outra falsa doutrina que até hoje é um pouco comum é o gnosticismo. Por gnose, a gente acredita. Gnosticismo significa conjunto de grupos religiosos, escolas, sistemas que se desenvolveram no mundo grego, helenístico, durante os séculos 2 e 3 da nossa era e apresentam, apesar de uma diversidade aparente, um conjunto coerente de características comuns. Parte de uma gnose, ou conhecimento superior baseado em princípios de filosofia helenísticas misturadas com ideias cristãs e mistérios de iniciação e magia. O que é gnosticismo? A gente tem vários tipos. Gnose é toda fé que para você aprender, não, você, por exemplo, você chega na igreja e pergunta: "Quem é Deus?", o padre te explica. Agora no gnosticismo, você vai chegar: "Quem é Deus?", os caras vão falar: "Opa, opa, opa. Você nem iniciado é? Por como que eu vou te contar esse mistério?", né? Vamos, ó. Primeiro você faz a iniciação. Aí você vai subindo de grau, né? Aí você vai aprendendo mais. Ou seja, para os gnósticos, a salvação e a verdade se adquirem apenas pelo conhecimento. Os maçônicos, eles têm essa gnose, né? Você vai crescendo. Por isso que a maçonaria é condenada pela igreja, né? Ou seja, a verdade, ela é para todos, ela é clara. Tá bom que nem todo mundo entende. Mas não tem segredo aqui na fé católica. A gente professa a nossa fé e a nossa fé é essa, ponto, acabou. Quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser, agora os gnósticos, não. Você tem que aprender. Primeiro, você tem que ser iniciado, e depois que você for iniciado, você vai crescendo no conhecimento. E
gnose, então, é um método de fé. Agora você tem várias heresias relacionadas ao gnosticismo, como, por exemplo, o gnosticismo cátaro, que na Idade Média foi horrível. Os cátaros, ou os albigenses, eles acreditavam o seguinte, que Deus, ele, na verdade, era dois deuses. Já dá pra ver o que é contra a fé católica aí? Que tudo que existe de material, ou seja, tudo aquilo que você toca, isso é isso é o deus do mal, o deus da matéria, um deus usurpador. E que o verdadeiro Deus é aquele que criou as coisas espirituais. Portanto, para os gnósticos, o mundo material e tudo que é material é uma maldição. É uma maldição. Quais foram as consequências disso na Idade Média, por exemplo? Os cátaros, os gnósticos assim, se dividiam em alguns grupos. Você tinha as pessoas comuns e você tinha os iniciados, os puros, né? Estes puros, eles falavam para o povo simples, né? E por que o povo simples acreditou nesses caras? Porque eles eram pessoas que viviam numa miséria muito grande, numa pobreza, faziam jejuns, né? E usavam cruzes cristãs. Eles falavam que Jesus Cristo, ele veio para passar a mensagem da gnose para o povo, né? E o povo na Idade Média, às vezes, eles olhavam para os clérigos, os bispos que viviam numa riqueza, né? Numa ostentação. E eles olhavam para eles usando cruzes e sendo pobres, aí o pessoal falou: Ó, esses aí é pobre de verdade, né? Esses aí é o evangelho de verdade, eles são pobres que nem Jesus. Mas o veneno estava no seguinte: se tudo que é material é ruim, eles falavam para as pessoas não terem mais filhos, porque isso seria perpetuar a matéria no mundo. Falavam para as mulheres fazerem aborto. Destruíam fazendas. E no final de tudo, o que eles pregavam? O suicídio. O suicídio. Tanto que você poderia pecar à vontade na sua vida. Porque até então, você não poderia apenas fazer uma coisa: fazer com que a vida fosse passada para frente. Você não poderia ter filhos. Mas você poderia fazer o que quiser, viver os prazeres da carne, porque na verdade, os prazeres da carne, eles são apenas nada. Porque o que importa é o que é espiritual. Então, no seu leito de morte, você pediria para fazer um ritual chamado de consolação, consolation. E pronto, seu corpo iria, sua alma seria separada do corpo, você estava salvo. E muitos dos mais radicais faziam greves de fome até a morte. E a igreja teve que intervir criando o Tribunal da Santa Inquisição, que foi justamente para fazer. A gente vai ter uma aula só sobre o Tribunal da Santa Inquisição, tá? Foi justamente para fazer com que essa heresia acabasse. Certo, gente? Mas essa heresia existe hoje, de várias formas. Agora imagina, se não fosse a Inquisição combatendo os gnósticos eles iriam triunfar, a Europa iria ficar vazia e os islâmicos eles iam marchar sobre a Europa ainda no século XII, né? Pessoal, olha só, budismo. O budismo significa em português o iluminado. Então você tem vários Budas, tá? O budismo ele vai negar Deus e vai acreditar na reencarnação. O primeiro Buda foi o príncipe Siddhartha Gautama, né? Ele era Siddhartha Gautama, ele era um príncipe que viu que a vida
era nada mais que uma ilusão, e ele foi buscar iluminação numa vida de silêncio e contemplação. Então, para fugir dos sentimentos ruins, o homem ele deve então esvaziar-se de si. Já viu os budistas fazendo aquelas meditação de olho fechado? O que eles estão buscando ali? O nada. Os budistas eles buscam o nada. E no nada, eles encontram a paz, que eles chamam de nirvana. O que é o nirvana? É o estágio máximo de paz. Só que uma existência às vezes é pouco para a gente chegar nesse estágio. Então a gente vai reencarnando até aperfeiçoar. Então, o que o budismo traz também de contra a fé católica? A questão da reencarnação. Católicos não acreditam em reencarnação. Para nós vivemos uma vez e já morremos. E não morrer, a gente vai para a vida eterna. Saber dos nossos novíssimos, ó, a última aula, né? Céu, inferno ou purgatório. Não tem outra chance. Então, para os budistas, Jesus foi mais um dos Budas. Ou seja, um ser que chegou na iluminação total. E não precisa mais reencarnar. Uma vez que você chega ao estado de Buda, você não precisa mais reencarnar. E tem muito católico que acredita em reencarnação. Principalmente aquela sua tia, que você conhece, que assiste as novelas da Globo. Que teve uma época que as novelas da Globo, uma atrás da outra, só reencarnação. Porque a família Marinho da Globo, ela é kardecista, né? Sobre o hinduísmo e o brahmanismo, aquela religião da Índia que acredita em reencarnação, acredita nos deuses. No Brasil é muito pouco comum, né? Mas é falso, por quê? Porque acredita em vários deuses. Deus é um só. Eu tô tentando aqui. Todas as atividades que você for fazer. Por exemplo, católico pode fazer yoga, já que a gente tá aqui na. Católico pode fazer acupuntura? É um grande depende. A yoga é muito perigosa para os católicos. Se você fazer a yoga somente para esticar corpo, não tem nenhum problema intrínseco. O problema é quando você faz a yoga fazendo mantras budistas, que são anticristãos. Vocês estão entendendo? Então, você está fazendo algo que é bom para o seu corpo, mas você está estragando a sua alma porque você está fazendo um mantra que não é católico. Acupuntura também. A acupuntura você pode fazer, medicina. É ótimo fazer acupuntura. Inclusive, para as grávidas induz o parto, é muito bom. Só que aí, se o cara que estiver fazendo acupuntura em você não for um médico licenciado ou um enfermeiro que esteja fazendo aquilo só pela medicina, o cara vai começar a fazer um monte de mantra budista. Vocês estão entendendo? Então é um perigo. Você tem que ver se a pessoa, tudo que a pessoa fala, fecha os olhos e faz, aí faz, vai falando palavras, 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 e você está fazendo mantra. E isso faz com que você faça o quê? Negue a fé católica que diz que a oração deve ser um contato com Deus. E esses mantras não faz você ter contato com Deus, faz você ter um contato com você mesmo. Porque o budismo ele vai buscar a interiorização do homem pelo homem, não pela graça de Deus. E outra coisa, para os budistas a gente tem que ficar confortável para rezar. Mas não é pela força e nem pela paz do ambiente que nós chegamos a Deus, mas sim pela sinceridade do coração. Tem o confucionismo, né, que é aquele negócio lá do yin e yang, né? O mal está no bem e o bem está no mal. Já viram o símbolo do yin e yang? Engraçado que o pessoal quando vai fazer camiseta de time de futebol de comunidade, os caras botam lá yin e yang, né? Acha bonito. Qual que é o perigo do yin e yang, do confucionismo? Que todo bem existe o mal e que todo mal existe o bem.
Alguém conseguiu já deduzir o que isso é contra a fé cristã? E queira falar? Não. Como que Deus pode ser ruim? É, muito bem. Ou seja, isso seria equivaler o mal ao bem na mesma proporção. Seria dizer que o diabo ele tem bondade e que Deus tem maldade. E seria dizer também que o bem de Deus é equivalente ao mal do diabo. Quando quem estudou catequese com o professor Felipe ou só tem bom senso, sabe que Deus, e o bem de Deus é imenso e o mal, ele é uma gotinha. É uma gotinha. O mal, perante a bondade e a misericórdia de Deus, ele é uma gotinha. Então, ou seja, é uma doutrina que valoriza o mal como algo natural. E o mal, ele não é algo natural. O mal é uma invenção angélica, é uma invenção dos anjos. Está presente na nossa realidade por conta do pecado, mas o mal um dia ele vai ser derrotado para sempre. Então não tem esse negócio de bem no mal no bem. O bem é muito maior que o mal, Deus dá um cacete no diabo, acabou. Tem esse negócio de yin e yang. Próxima vez que você vê um símbolo de yin e yang, você esteja alertado. Taoísmo, shintoísmo também são as mesmas questões, né? Que eu não vou aprofundar aqui. Pessoal, eu falei que para aprofundar eu teria que fazer um curso, né? Comprem o livro Falsas Doutrinas, do professor Felipe Aquino, e deliciam-se. Eu tô tentando olhar aqui, a yoga já falei, tô tentando olhar aqui as questões mais importantes, né? Hare Krishna também é errado, né? Vai misturar a religião oriental com símbolos cristãos, Hare Krishna, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Seishonoye, que é importante. Tem um templo Seishonoye aqui na Conceição. Vai ser uma doutrina que vai misturar elementos cristãos com esses elementos orientais. Vai ser, dentre outras coisas, vai negar a existência da matéria, que na verdade só existe um mundo espiritual e tudo que acontece no mundo material é um mero reflexo da mente, então a gente está vivendo numa ilusão, é a negação do mundo real. O mal não existe, é uma pura ilusão da mente, portanto a doença não existe, a dor não existe. Para quem cultiva pensamentos positivos, todas as doenças desaparecem, então o problema é que a gente pensa negativo. Por isso que eu parei aqui no Seishonoye, né? Que é esse negócio de, a dor é psicológica. Quem nunca ouviu falar disso? Eu, inclusive, falar a dor é psicológica, mas isso aí é uma coisa do Seishonoye. O pecado também não existe. É tudo coisa da sua mente, é ilusão. Né? E, inclusive, o fundador deles, o Taniguchi, né? Que é o fundador do Seishonoye, que nasceu em 1930, portanto, não morreu na cruz e não ressuscitou, né? Quando ele criou isso, ele disse que o maior mal de todos é que os homens se achem pecadores. Então, se a gente acabar vivendo sem se preocupar com o pecado e ver que tudo é coisa da psicologia, que na verdade, então eu vou fazer o que eu quiser, né? Sem se preocupar com nada. Olha só. O espiritismo, né? Já falei da reencarnação, mas o espiritismo, principalmente o espiritismo kardecista, que é o mais comum no Brasil, que todo mundo fica de branco, ele vai negar várias coisas à fé cristã. Não é só a questão da reencarnação, gente. O espiritismo, ele nega o mistério.
ensina que tudo pode ser compreendido e explicado. Para o espiritismo, tudo é uma questão. Eles falam que a ciência pode explicar tudo, então, portanto, a gente não tem que ter fé em nada. Nega a inspiração divina da Bíblia. Para o espiritismo, a Bíblia, para os espíritos, a Bíblia ela foi escrita por homens sem inspiração de Deus. Os espiritistas negam milagre. Negam que a igreja tem autoridade sobre as coisas. Então não é só aquela coisa bonitinha que aparece nas novelas da Globo, tá? Nega a infabilidade do Papa. Nega a instituição de vida na igreja. Nega a suficiência da revelação. Para os espíritas, o Allan Kardec, ele vai escrever o Evangelho segundo Allan Kardec. Ou seja, um evangelho espírita. O evangelho que ele vai escrever. Allan Kardec nasceu no século XX. Deixa eu perguntar, ele morreu na cruz? Não. Ele ressuscitou? Também não, né? Nega o mistério da Santíssima Trindade. O Espiritismo ele é panteísta. Ele acredita que Deus é uma energia. Certo? Nega a existência de um Deus pessoal e distinto do mundo. Porque ele é panteísta. Para eles, o mundo e Deus é a mesma coisa. Nega. Tem tanta coisa que nega. Ó. Aqui é só o que nega. Tá vendo essa listinha aqui? Só o que eles negam. Eu tô tentando ver o que é. Olha só, nega a redenção por Cristo. Para eles, a Cristo não nos redimiu quando morreu na cruz por nós. Na verdade, Cristo ele é uma reencarnação que chegou no último estágio de reencarnação. Certo? Nega a possibilidade de perdão dos pecados, isso aqui é o mais grave. Porque as pessoas que acreditam na reencarnação acreditam que está nessa existência melhorando aquilo que faltou na outra. Então muitos deles ficam tranquilos. Essa vida eu pequei bastante, né? Não preciso me arrepender. Na próxima eu dou um jeito. Quem disse que vai ter a próxima, meu irmão? Como diz a palavra em Hebreus, após a morte vem o julgamento. Então eles estão tendo assim a questão de que quando eu morrer eu vou reencarnar de novo e eu vou poder consertar tudo o que eu fiz nessa vida, né? Aí você, beleza, professor, nunca cairia numa coisa dessa. Aí aparece aqueles joguinhos de Facebook. Faça o teste e veja quem você foi na vida passada. Você, nossa, eu fui um faraó. Que lindo. Perceba que como que os espíritas fazem suas reuniões? Você vai diante deles, vai ter um médium. Um médium ele vai analisar sua vida e vai conseguir, inclusive, ver quem você foi na vida passada. Inclusive, você sempre vai ser uma pessoa importante, tá? Ou uma pessoa muito desgraçada. Nunca uma pessoa normal. Aí você sofre muito porque você foi um escravo e tomou muitas chibatadas nas costas. Não, você é assim porque você é a reencarnação de Dom Pedro II. Você é uma alma muito nobre, né? Nega a existência do céu, nega a existência do inferno, nega a existência do purgatório, nega a ressurreição da carne, nega o juízo final. Para eles a gente vai ficar reencarnando, reencarnando, ar de eterno, ar de eterno. E eles acreditam que existe uma espécie de céu, que é um lugar onde a gente fica esperando para reencarnar de novo. Aí a gente vai ver os filmes lá, Nosso Lar, né? O céu deles parece uma cidade projetada pelo Oscar Niemeyer, né? Ou seja, todas as formas de adivinhação, é o Catecismo da Igreja Católica falando, hão de ser rejeitadas. Recursos a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas erroneamente que supõem descobrir o futuro. Aí você vai lá no centro espírita, vão dizer que você perdeu seu pai e a sua mãe. Aí você tá lá sofrendo. Outra coisa, se aproveitam da dor das pessoas que estão de luto. Entendeu? Aí eles evocam o espírito do morto que vai baixar ali no espírita. E ele vai começar a falar: Filha, eu te amo, filha. A pessoa já começa a chorar. Aí começa a falar coisas assim genéricas. A pessoa já tá chorando, não tá nem vendo se é verdade ou mentira. A maioria dos médiuns espíritas são verdadeiros charlatões.
Mas tem uns que têm uma ajuda preternatural, vamos dizer assim. Ou seja, a ajuda dos demônios. Os demônios muitas vezes dão informações. Por exemplo, filha, olha lá debaixo do tapete do lado da escrivania. Lá tem um envelope com R$ 400 que eu deixei pra você. A pessoa vai lá e olha e tá lá mesmo. Aí a pessoa acredita, é meu pai de verdade. Não, é porque o demônio ele viu tudo, né? Ele vê, ele acompanha a nossa vida. E para usar o artifício do mal, o demônio ele vai passar essa informação para um médium, que na verdade é uma pessoa que pode estar ali sendo possuída pelo demônio ou a serviço ativo do demônio. E assim, essa pessoa pode falar coisas que só ela e o pessoa falecida sabia. Que só o parente lutado e o falecido sabia. Imitar a voz, inclusive o tom de voz, o timbre. Aí muitas pessoas acreditam nisso. Mas já tem um erro aqui. Invocar os mortos, fazer uma invocação de pessoas que morreram, é uma prática que é proibida pela igreja. Está nas Sagradas Escrituras, isso é feitiçaria. E é claro que se os mortos falarem pela boca de alguma pessoa, tem duas possibilidades. A pessoa é uma charlatã, capeta nem precisa se esforçar, porque a pessoa já é safada por si mesma. Ou a pessoa está a serviço do diabo, que como um anjo vê todas as coisas que acontecem e usa dessas informações para enganar os trouxas e ganhar almas para o inferno. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas espíritas você conhece? Todas elas de muito bom coração. Uma coisa que a gente não pode falar dos espíritas, que eles são pessoas de um coração muito bom. Mas muitas vezes é por quê? Porque elas vivem numa paz interior, né? Por quê? Elas acreditam que vão ter mais tempo depois dessa vida, tadinha delas. Ou seja, a paz delas, ela não é uma paz verdadeira. Certo? Não existe verdadeira paz naquilo que a gente diz heresia. No fundo, a alma dessa pessoa tá pedindo socorro. Superstição. Olha só. Eu ouvi falar que pegar uma batata, passar na verruga e jogar em cima do telhado faz a verruga secar. Certo? Superstição vem do latim superstitio, que significa excesso, ou também o que resta e sobrevive de épocas passadas, designa o que é alheio à atualidade ou o que é velho. A expressão mais comum, né? Assoprar canela. Tem várias superstições, tem umas que são bobinhas. Agora tem umas que são graves. A expressão mais comum da superstição entre nós consiste em querer justificar certos fenômenos, explicáveis pelas leis da natureza, através de causas misteriosas, induzem assim ao pseudo sobrenatural, ao pseudo divino. Ou seja, coisas que não se tem uma explicação científica, a gente recorre então ao mágico, ao mágico, à adivinhação, né? E todas essas questões, elas são uma ofensa ao cristianismo, porque o homem é um ser dotado de inteligência. Ele não foi feito para aceitar às cegas o que lhe é dito, nem mesmo a prática religiosa pode deixar de ter uma base racional. O que a batata tem a ver com a verruga? Qual é, qual é a base? É porque sim. A nossa fé católica não é porque sim. Eu creio em Deus porque sim, não, porque ele é todo poderoso, o criador do céu e da terra, porque ele é um só Deus com Cristo, o Espírito Santo. Tá vendo? Eu tô dando bases pra minha fé. Agora por que a batata vai cegar minha verruga?
Não tô entendendo porque eu colocar uma. O que que tem a ver uma ferradura de cavalo na porta da minha casa vai me trazer prosperidade? Por quê? Qual que é a base? Ou seja, a gente quer soluções fáceis e mágicas para problemas reais. Ah, mas todo mundo faz isso e deu certo. Quem, por trás de um sucesso, atrás de uma questão mágica, está a mão de Deus ou a pata do capeta? Lembrando que o capeta é um anjo, ele tem poderes de mudar a realidade, mesmo que seja a favor da pessoa. E nisso a gente tem que prestar atenção que são portas abertas para a contaminação espiritual. Os exorcistas, eles dizem que o diabo não entra na pessoa sem que ela dê um consentimento. E esse consentimento, às vezes, ele é velado. Como assim? Faz uma simpatia aqui, joga sal grosso na casa ali, bota trevo de 4 folhas na carteira, coloca uma nota de dólar para dar sorte, passa café coado na calcinha para arrumar homem, mano do céu. Eu acho que se eu fosse o capeta, eu ia ter vergonha alheia disso. Eu ia querer nem possuir a pessoa, porque eu não ia querer possuir esse trem, não, mano. Gente, é, é, resta observar que, muito embora as superstições seja algo de errôneo aos olhos da razão da fé, elas ao menos atestam um senso religioso inato ao homem, que deve ser trabalhado pela verdadeira fé. Pelo menos quem faz superstição tem fé. Pelo menos isso. Mas é uma fé totalmente infantil. Não é nem infantil, é uma fé debilóide. Certo? E eu tenho parentes que não lê uma Bíblia, mas sabe todas as simpatias do mundo. E que mesmo estando dentro da igreja, não deixa de fazer certas simpatias. Ah, a mulher tá grávida, vamos fazer ela sentar na almofada. Se sentar em cima da colher é menino, se sentar em cima do garfo é menina. Dá vontade de explodir. Cabala, tarô, numerologia. Vou ver o meu futuro pelas cartinhas. Olha, que mal pode ser ter nisso, né? A pessoa joga lá a carta, plá, plá, plá. Olha, você vai ficar rico. Olha, um grande sofrimento vai surgir na sua vida. Aí você, ai meu Deus, eu preciso saber o que que é a pessoa. Opa, o Pix é esse, né? Ciganas, aí eu vou ler a linha da sua mão. Qual é a base disso? Meu destino está escrito na minha mão, nas linhas da minha mão. Numerologia. A pessoa vai lá, manipula os números, olha, pela combinação de números parece que você está com o seu chakra desalinhado, então nós iremos precisar que você, é, sei lá, faça uma mudança aí no seu cabelo. Seu cabelo está desalinhado com o seu corpo. Gente, no mundo corporativo tem um monte de gente assim. E não é os ignorantes da rua, não. Tô falando de gente terno e gravata. Que vai querer saber, ah, eu quero fazer um investimento. Vai lá na feiticeira e pede pra ela jogar tarô pra ele. Um monte de mulher desesperada querendo saber se vai casar. Não faz uma vigília, não faz um jejum, mas vai lá pegar fio de cabelo do infeliz pra levar para a mãe de santo fazer trabalho pra trazer o cara. Para falar bem a verdade, se macumba funcionasse, é aquilo que fala, se macumba funcionasse, alguns lugares da África ia ser mais potente que os Estados Unidos. Oxe, agora pronto. Gente, precisamos ter uma fé inabalável. E aqui a gente não tá aqui para falar mal das religiões dos outros. É para a gente se vacinar.
Umbanda, Quimbanda, Macumba. Nasce, se você chegar lá na África, lá, hoje, batendo tamborzão, Ogum, São Jorge, falando que Ogum é São Jorge, falando que Exu é Jesus, que nem aqui, acontece aqui no Brasil, os africanos vão olhar pra sua cara e falar, o que é isso? Na África não tem essas coisas, por que no Brasil tem? Porque acontece o seguinte, a religião da Umbanda, a religião dos africanos, principalmente na época da escravidão, ela era uma religião que está em constante transformação, né? Na África, os africanos, a religião deles, eles não escrevem, eles são povos ágrafos, né? Eles eram povos que não escreviam. Então, os escravizados, eles vinham com uma concepção de religião para o Brasil. No Brasil, eles queriam continuar cultuando as suas divindades, porém era proibida por conta dos colonizadores católicos que os escravos fizessem culto a divindades pagãs e eram oferecidos para eles imagens católicas, das quais eles começaram então a fazer aquilo que a gente chama de sincretismo. Eles, aí sim é correto dizer, eles adoravam as imagens dos santos, dando a elas figuras daquilo que eles acreditavam ser suas entidades africanas. Então, para eles, São Jorge não é um mártir romano que deu a sua vida, derramou seu sangue por Jesus Cristo e testemunho da fé. Não, para eles, São Jorge é Ogum. E assim, Jesus é Deus, né? Deus Pai. Ele é Oxóssi, eu acho. E assim por diante. Se mistura, então, a fé católica com os elementos da Umbanda. Então, se você entrar no centro de Umbanda, você vai ver imagem de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora. Mas aquilo ali, para eles, não tem o significado correto. Eles ressignificam aquilo para a vida deles, né? Para a vida, para aquilo que eles acreditam enquanto entidades. Mas até aí tudo bem. O problema é que para essas religiões de matriz africana, a natureza e a sua sorte pode ser mudada pela magia. Então você pode manipular a vontade dos outros através de trabalhos que vocês oferecem aos orixás. E os orixás vão fazer então uma proteção a você. Por isso que eles usam aqueles guias, né? Aqueles guias, na verdade, para eles são os orixás que protegem eles. E também eles vão utilizar roupas típicas africanas, isso aí tudo bem. Mas o problema é que você pode fazer trabalhos para o bem e você pode fazer trabalhos para o mal. Você já ouviu na igreja, eu vou oferecer uma missa para o Pedro morrer. Eu vou oferecer uma missa para a Natália ficar rica. Eu vou. Não, agora lá eles fazem trabalho para a pessoa ficar rica e faz trabalho para a pessoa se prejudicar. Faz trabalho para a pessoa. Ou seja, você pode fazer magia para fazer malefício. Agora eu pergunto, posso perguntar para vocês o que isso tem contra a fé católica? Precisa responder? Astrologia e horóscopo. De Santo Agostinho. E esse negócio de astrologia e horóscopo é algo desde antigamente. E era um negócio muito mais sofisticado. Não é que essas meninas, ai, hoje meu signo de touro tá com ascensão em Áries, eu não vou sair de casa. Né? Aí quando eu nasci, eu nasci de aquário, mas o meu ascendente tá em câncer, então por isso que eu sou nervosa. Você é nervosa porque você é uma pessoa sem paciência e porque você é uma pessoa mimada, é isso, né? Ou seja, Santo Agostinho já no século IV ele já escreveu, né, combatia no seu livro A Doutrina Cristã que eu tenho aqui em casa. Olha o que ele vai dizer: todo homem livre vai consultar os tais astrólogos, paga-lhes para ser escravo de Marte, de Vênus, que sai de outros astros. Ou seja, a gente paga para ser escravos. Querer predizer os costumes, os atos e os eventos baseando-se
esse tipo de observação é o grande erro e desvario. O cristão deve repudiar, fugir completamente das artes dessa superstição maçã e nociva, baseada sobre o malefício, acordo entre homens e demônios. Essas artes não são notariamente instituídas para o amor de Deus e do próximo. Fundamentam-se no desejo privado dos bens temporais e arruinam-se o coração. Em doutrinas desse gênero, portanto, deve-se temer e evitar a sociedade com os demônios que, juntamente com seu príncipe, o diabo, não buscam outra coisa senão fechar e obstruir a estrada do nosso retorno para Deus. Santo Agostinho de Hipona. Então, o que Santo Agostinho está querendo dizer? O horóscopo, você seguir o horóscopo significa que você não é livre, você não toma suas decisões. Na verdade, tudo que você é foi predestinado pela configuração das estrelas no dia do seu nascimento. O que isso tem contra a fé cristã? Nega livre-arbítrio. Nega que Deus nos criou para ser livres, né? Nega, inclusive, o poder de Deus. Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte: eu não creio nas estrelas. Eu creio no Criador das estrelas. Eu não creio nos astros, mas eu creio no Criador dos astros. Então, as pessoas na época de Santo Agostinho, hoje, e tem hoje gente que paga. Tem o pessoal lá, eu sou coach em astrologia, né? Aí as pessoas vão lá e pagam para que elas fiquem com a sua mente bitolada e justificando as suas fraquezas e a sua falta de decência e humanidade, colocando a culpa, que a culpa não é delas, elas não têm responsabilidade nenhuma, a culpa é das estrelas, né? A culpa é dos astros. É porque eu sou de câncer. Ah, eu sou leonino e por isso eu sou muito safado. Não, você é safado porque você é um pecador. Porque você não luta contra a sua carne. Ah, eu sou de touro, eu sou bravo. Você é bravo porque você é uma pessoa ignóbil. É. Ai, amiga, eu sou de peixe, sabe como é, né? Eu sou de gêmeos, eu não tenho uma personalidade muito boa, sabe como é, né? Sem vergonha, dá um tapa na cara e joga uma bíblia nela, ela vai derreter no chão. Oh, meu Deus do céu. E a gente fica vendo que é muito fácil a gente explicar a nossa vida através, né, dessas coisas. A gente não precisa lutar, a gente só tem que aceitar os nossos defeitos e viver neles. Qual é o perigo disso para sua fé? Preciso dizer? Gente, um monte de coisa ficou de fora. Nova Era, Reiki, a maçonaria a gente deu uma passada, Ordem de Demolai, LBV, vamos ligar para vocês pedindo doação. Não doe para a Legião da Boa Vontade. Eles são espíritas. E apesar de as obras sociais deles serem boas, a gente acaba então financiando uma seita. Doe para instituições de caridade católicas. Católicas, ok? E não por que eu vou doar o meu dinheiro para uma instituição espírita se eu posso fazer uma doação para a Aliança de Misericórdia? Se eu posso fazer uma doação para a Missão Belém? Se eu posso fazer uma doação para as casas da Aliança de Misericórdia? A Casa Naim, por exemplo, que cuida de órfãos. A Casa de Idosos da Aliança de Misericórdia. Gente, Reiki vai ficar de fora. A Logosofia vai ficar de fora. Nova Era, né? Maçonaria, gente, vai muita coisa ficar de fora. Eu só tô olhando aqui. Tem a religião dos seres extraterrestres. Certo? Qual a posição da igreja em relação a seres extraterrestres? Nenhuma. A igreja não vai dizer que existe ou não existe. Agora tem gente que acredita que Jesus era um ET. Você tá entendendo? Que
Olha, Elias subiu para o céu num carro de fogo. Elias foi abduzido. Tananana, tan. Então, tem gente que acredita que os ETs vão vir nos buscar para viver num planeta que seria uma espécie de paraíso. O Tim Maia acreditava em umas coisas dessas, né? E fez aquele disco lá, né? Da religião racional do Tim Maia, né? Tatuagem. Católico pode fazer tatuagem? Depende. Que tatuagem? Né? Bom senso, né, gente? Fazer uma tatuagem de Nossa Senhora? Vai fazer uma. Essa tatuagem. Vai fazer uma tatuagem, sei lá, do dragão. Ou seja, na dúvida, pega o dinheiro da tatuagem e doa pra caridade. Nosso corpo vai apodrecer no túmulo. Qual é a questão de a gente fazer uma tatuagem? Mas nem toda tatuagem é pecado, certo? Tem tatuagem que você pode fazer boas mensagens. Se você tem condição, faça. Agora, o que você não deve fazer, as tatuagens tem tatuagem, tem gente que desenha o demônio, né? Agora, o satanismo, adoração a Satanás. O que isso tem contra a fé católica? Tem aqui, ó, satanismo. Mas aí a questão é, o satanismo ele pode estar em músicas que a gente escuta e louva o capeta. Certo? Como, por exemplo, algumas letras de rock, que são abertamente satanistas. Como a banda Kiss. Olha uma música que vai dizer da banda Kiss. Abre aspas para a letra da banda Kiss. É aquele lá que os caras têm a língua de fora assim, né? Muito famoso, né? Nos anos 80, 90. Na música Kiss, Kings in Satan Service. Olha o nome da música. Eu estou a serviço do Satanás, né? O deus do trovão cantava: Fui educado por um demônio, preparado para reinar como aquele que é. Eu sou o senhor do deserto, um homem de ferro dos tempos modernos. Chamo as trevas para divertir-me e te ordeno que te ponhas de joelhos diante do deus do trovão, o deus do rock and roll. Uhul! Olha que legal. Nossa. Gente, aí você fala, eu nunca irei ser satanista. Mas às vezes pode ser que você, sem ter a intenção, faça pequenos pactos com o demônio. Tem gente que faz pacto com o demônio. Os exorcistas contam histórias assim que são terríveis, de gente que mata bode, né? Para ser rico. Esses artistas do rock, eles para ter sucesso, eles fazem pacto com o demônio, vai encruzilhada. Mas às vezes o demônio não vai aparecer para você com um chifrão, né? Ele vai aparecer falando: deixa esse Jesus de lado, vem com a gente, né? Você vai ser rico, você vai ser poderoso. Lembrando que o satanismo, ele começa na Bíblia, né? Quando a gente vê aquela passagem, né, de Cristo. Satanás tentou fazer com que Cristo fizesse um pacto com ele no deserto. Satanás, eu te darei tudo. Te darei todos os reinos da terra. E se quiser, aponte essa pedra para que ela se transforme em pão, certo? E Cristo vai falar: não só de pão vive o homem. E Cristo vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Diante das tentações de Satanás, vai aparecer pessoas, oportunidades dizendo que se você fazer certa coisa que vai envolver um contato com o oculto, você vai ganhar dinheiro. E vai mesmo, se você fazer, você vai ser bem sucedido, mas ao custo da sua alma. Tomem cuidado, gente. Satanás, ele não brinca. Quem brinca é a gente, né? Mas Satanás, ele tem um método sério de levar sua alma para o inferno. Através das falsas doutrinas que nós vimos hoje, algumas delas, não dá tempo de ver todas, mas comprem uma leitura necessária. Falsas doutrinas do professor Felipe Aquino. E na próxima aula, baseado nesse livro, nós iremos falar das falsas doutrinas que envolvem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? A gente vai falar das falsas doutrinas cristológicas. Ok?
Hoje a gente falou das falsas doutrinas que não necessariamente falam de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que estão aí pela questão da magia, da superstição, né? Enganando muitas pessoas. Então, obrigado pela atenção. A aula vai deixar de ser gravada agora.